2 meses e meio depois de chegar a 200 mil mortes pela doença do coronavírus 2019, o Brasil superou nesta quarta-feira a triste marca de 300 mil mortes, anunciou o consórcio de empresas jornalísticas criado para evitar a manipulação de estatísticas pelo Ministério da Saúde. Só 2% das cidades brasileiras têm população maior do que 300 mil pessoas. O país vive o pior momento da pandemia, com hospitais lotados e doentes sem atendimento. Nesta quarta-feira foram notificadas mais 2.244 mortes e 90.504 casos novos, o segundo pior dia de contágio. O total de casos confirmados está em 12.227.000 e o de mortes em 301.087. Pela primeira vez desde 27 de fevereiro, a média diária de mortes dos últimos 7 dias não foi recorde. Está em 2.279, com alta de 34% em 2 semanas. A morte está em alta em 20 estados e no Distrito Federal. Até a metade do ano podemos chegar a 500 mil mortes, adverte o neurocientista Miguel Nicoleles, professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos. O descaso e a negligência do governo federal são os principais responsáveis por esta tragédia anunciada. O presidente Jair Bolsonaro adotou uma estratégia de deixar o vírus circular até surgir a chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Criticou o uso de máscaras, rejeitou as medidas de confinamento, provocou aglomerações, foi contra as vacinas e perdeu oportunidades de comprá-las. Resultado, além das 300 mil mortes, 24 estados e o Distrito Federal estão com mais de 80% dos leitos de unidades de terapia intensiva ocupados. No Rio de Janeiro, há 582 pessoas na fila de espera para uma vaga em UTI. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, defende um confinamento rigoroso de 14 dias para reduzir o contágio e desafogar o sistema de saúde. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na quarta-feira com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a pretexto de promover a União Nacional. Era para ser o encontro dos chefes dos 3 poderes, mas o presidente convidou todos os ministros e 7 governadores aliados. Foi mais um jogo de cena para se exibir de responsabilidade pelo fracasso do governo no combate à Covid-19. O presidente anunciou a criação de um comitê para coordenar a luta contra a pandemia, mas insistiu no inútil tratamento precoce. Bolsonaro não aprende nunca e só reage quando se sente ameaçado. Houve momentos tensos na reunião, quando o presidente defendeu o tratamento precoce, considerado inútil pela ciência, e rejeitou o confinamento por medo do impacto econômico sobre sua campanha para a reeleição. Em discurso duro, horas mais tarde, o presidente da Câmara falou em erros primários, desnecessários e inúteis, declarou que tudo tem limite e ameaçou aplicar os remédios políticos do Congresso, conhecidos, amargos e alguns fatais, sugerindo que pode levar adiante alguns dos 61 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi pressionado a pedir demissão por causa do fracasso na negociação de vacinas, mas diz que não sai. O assessor internacional do Palácio do Planalto, Felipe Martins, um dos bolsonaristas mais radicais, foi visto fazendo um gesto feito por supremacistas brancos dos Estados Unidos. A única convergência foi na necessidade de vacinar em massa. À tarde, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu sua primeira entrevista coletiva, discriminando os principais jornais do país, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Globo, que não puderam fazer perguntas, e prometeu que em breve o país estará aplicando 1 milhão de doses de vacinas por dia. Não esclareceu de onde vai tirar as vacinas que estão em falta. Mais uma vez, como no início da gestão fracassada do general Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde apelou para manobra burocrática na tentativa de reduzir artificialmente o número de mortes. Criou um longo formulário a ser preenchido com dados dos mortos, informações como o CPF e outros detalhes desnecessários. Talvez seja o último tiro na água de Pazuello. O Ministério anunciou a compra de 2.800.000 itens para kits de intubação.
O total de casos confirmados no mundo passa de 124 milhões e 720 mil e o de mortes de 2 milhões 743 mil. Mais de 100 milhões e meio de pacientes se recuperaram, embora cerca de 30 milhões enfrentem sequelas da chamada Covid longa. Cerca de 21 milhões e 300 mil doentes apresentam sintomas leves e 91.636 estão em estado grave. A Covid longa afeta a maioria dos pacientes que foram hospitalizados, indicam 2 estudos realizados no Reino Unido. O país vai criar uma agência de segurança sanitária para prevenir futuras pandemias. Os Estados Unidos são o país mais atingido, com mais de 30 milhões de casos confirmados e mais de 545 mil mortes. Nesta quarta-feira, registrou mais 71 mil casos novos e 1.591 mortes. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, recuou e suspendeu um confinamento rigoroso que seria imposto durante a Páscoa. A Polônia registrou um recorde de quase 30 mil casos novos nesta quarta-feira e a vizinha Ucrânia bateu o recorde de mortes pelo segundo dia seguido. Cerca de 500 mil de doses de vacinas foram aplicadas até agora, sendo 131 milhões e 900 mil nos Estados Unidos, onde 85 milhões e meio tomaram a primeira dose e 46 milhões e 400 mil pessoas, 14% da população, estão imunizadas. No Brasil foram 17 milhões e 800 mil doses, pouco menos de 13 milhões e 400 mil pessoas tomaram a primeira dose, 4 milhões 418 mil, 2,1% da população já tomaram as 2 doses necessárias à imunização. A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca declararam que sua vacina tem eficácia de 76% na prevenção da doença e de 100% para evitar casos graves que exijam hospitalização. A vacina de Oxford AstraZeneca teve problemas nos testes e na comunicação de resultados. Seu uso ainda não foi autorizado nos Estados Unidos, mas na prática está sendo bem avaliada. É a vacina contratada pelo governo federal para a fabricação na Fiocruz, no Rio de Janeiro. A pandemia, a crise do clima e problemas locais deixaram 34 milhões de pessoas em mais de 20 países a um passo da fome, advertem a Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. A América Latina foi a região mais atingida economicamente pela pandemia e deve ser a mais lenta a se recuperar, afirma o relatório. No Oriente Médio, em países como a Síria e o Iêmen, as guerras civis são agravantes. O mesmo acontece na África, com a Etiópia e o Sudão do Sul, o país mais jovem da sociedade internacional. A situação também é ameaçadora no Afeganistão, em Burkina Faso, no Haiti, na República Democrática do Congo e no Sudão. O risco de novas zoonoses, doenças que pulam de animais silvestres para seres humanos, tende a aumentar com a destruição das florestas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.